Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o meu marido. Esse daqui é o Rafael, meu marido, para quem não conhece, e ele vai estar participando aqui da nossa dinâmica. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. E hoje a gente vai fazer uma dinâmica bem legal. Eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre como que tá sendo trabalhar na fábrica aqui no Japão. Então, eu faço as perguntas, ele responde, e essa vai ser a dinâmica. No final, fiquem até o final, porque no final eu vou mostrar o olerite dele, vou descrever para vocês tudo direitinho, quanto que ganha, hora extra, aluguel, as taxas que são retiradas, como imposto de renda, seguro-desemprego, então fica até o final. Então vamos lá, pessoal. Tô aqui com o meu caderno, com as perguntas, vamos começar. Preparado? Vamos lá. Do que é a fábrica que você trabalha? Então, a fábrica é a fábrica de autopeças. Ela produz banco para a fábrica de montagem da Subaru. Então, é banco para carro. E qual o setor que você trabalha? Bom, tem vários setores lá, né? Mas o que eu trabalho é o setor de solda. Então, é solda robótica. A gente coloca a peça lá nas máquinas e aí vem um robozinho e solda. Basicamente é isso. Ah, era justamente essa a pergunta que eu ia fazer depois, que era o que você faz? É isso Você aí. consegue detalhar um pouco mais, assim? Então, nossa, pensa num tubo de ferro aí, sei lá, mais ou menos de meio metro ou um pouco menos, acho que de meio metro para menos, que aí a gente vai encaixando, tem os moldezinhos, a gente vai encaixando e colocando as peças. Aí vai uma linha. Então a gente vai montando e então é basicamente a gente o começo da linha, né, que monta a estrutura dos bancos no caso do banco traseiro, né? Tem outra solda que é do banco dianteiro, dos Ah, dois então bancos você é só do dianteiros. traseiro? Exato, então é só do traseiro. Então, no banco, a parte onde tem mais estrutura metálica é o encosto. Aí a gente faz esse apoio do encosto. Ah, legal. Qual turno que você trabalha? Lá na fábrica, então toda a fábrica, pelo menos toda a fábrica, a parte operacional, né? Não sei o administrativo lá. Mas toda a fábrica é Nikotai, que seria turno e retorno, né? É assim que fala Não Nikotai? sei. Nicotai, eu sei que são 2 turnos, né? Tá, 2 turnos. Então, uma semana tá de dia e outra semana tá de noite. Aí, na semana de dia, entra 6h30, né? Inicia a atividade 6h30 e termina 3h15. E à noite começa às 6h45 e termina 1h30 1h30 da manhã. da manhã. Isso. Caramba. E então quantas horas por dia? Tirando hora extra e tal, que eu vou te perguntar também quanto tempo, mas um trabalho normal, então, seria o quê? Tempo 9 horas? mais ou menos 9 horas. Tempo trabalhando vai dar, acho que 7h40. Tempo E trabalhando, aí o né? intervalo é de Aí quanto tempo? tem 4 intervalos no meio desse tempo. Então tem um intervalo depois de 2 horas e pouquinho, de intervalo de 9 minutos. E depois tem o horário do almoço, o horário da janta, que é 40 minutos. Aí depois tem mais duas pausas de 8 minutos. Ok. E tem hora extra? Isso tem, pelo menos no meu setor, tem bastante hora extra, por enquanto, né? Tem lá rumores, principalmente agora, na data que a gente está gravando o vídeo, falando que esse mês, agora de agosto, é um mês que a fábrica da Subaru diminui o volume lá de trabalho, então consequentemente a gente também diminui o volume, mas até agora, os 4 meses que a gente está na fábrica, tá trabalhando Muito, com né? força lá. Inclusive, dá até pra ele trazer algum exemplo. Essa semana que passou mesmo, ele trabalhou à noite. Você sairia 1h30, você tinha falado, né? O Saía normal. 1h30. Ele tava chegando em casa às 5 horas da manhã, né? Saía da fábrica, como a fábrica é perto e eu venho de bicicleta, saía tipo 4h40 da fábrica e chegava em casa às 5 horas mais ou menos. Bastante zangyo. Zangyo é hora extra em japonês, gente. Então você faz hora extra. Quantas horas mais ou menos de hora extra por dia? Agora, né? Tá numa faixa do quê? De umas 2 horas? O 3 horas? padrão, assim, de dia, quando a gente tá no turno de dia, não dá pra fazer mais de 1h30, porque o turno da noite entra, né? E aí a gente tem que sair pro turno da noite entrar. Então quando a gente tá de dia é 1h30, não passa disso. Quando tá à noite, aí já pode estender mais. Aí, pelo menos essas últimas semanas, é tipo de 2 horas pra frente. Entendi. Agora uma pergunta bem importante, né? Pra quem tá querendo vir e tal, acho que é uma dúvida. Precisa de Nihongo onde você tá trabalhando? Nihongo é japonês.
Bom, eu não preciso falar nada. Da hora que eu entro, a hora que eu saio, não tem necessidade nenhuma de falar, né? É óbvio Entra mudo, que sai calado. é óbvio que pra você se socializar mesmo, eu acabo falando com os brasileiros e tal que tem na fábrica. E essa fábrica particularmente tem bastante brasileiro. Mas em relação ao serviço, à atividade que eu faço, cara, a gente resolve tudo com mímica lá. Tudo com mímica. Eu vendo as pessoas fazendo, tipo, eles mostrando, tudo com mímica. Inclusive, quando você entrou, foi um japonês que te ensinou, né? Tem um brasileiro lá no meu setor que fala bastante japonês, assim, ele fala normal japonês. E na teoria, né, se fosse ele que fosse me ensinar, seria bem fácil. Mas quem me ensinou tudo, né, tipo, a gente trabalha em duas linhas. Esse brasileiro trabalha na linha oposta à minha. E quem me ensinou tudo foi os japoneses. Então, ó, tipo, fazia sinal de eu olhar o que eles estavam fazendo, eu olhava e depois eles iam, tipo, e falavam pra eu fazer, né? Indicava assim, né, pra eu fazer. Aí ia fazendo, aí fazia errado, aí eles iam repetir na minha frente, aí ia fazendo, ia pegando prática. Óbvio que no começo é, tem lá os macetes lá para colocar as peças e tal, mas aí com o tempo foi pegando prática, mas foi só o japonês que me ensinou na mímica. Inclusive, pegando um gancho dessa questão das peças e tal. Como que você sabe se tá certo, se tá errado? Tem um tipo de sensor que aciona, que... Assim, quem trabalha com fábrica no Brasil, em qualquer outro lugar, tipo, vai saber que no caso lá, as peças têm muito sensor, né? Pelo menos já conversei com até brasileiro, uma outra pessoa que já trabalhou com esse tipo de máquina e tal, falava que não era tanto sensor assim, mas lá, se você colocar a peça errada, vai tocar um alarme falando que a peça está errada. Ou uma posição errada, ou faltar uma peça, a máquina não vai fazer a solda, né? Se tiver errado lá. Pode ser que dê algum erro ou outro lá de posicionamento que acontece, mas é muito difícil. Então, sempre se der errado, vai tocar um alarme lá e você tem que adivinhar o que tá errado. E assim, vocês fazem o modelo que vocês fazem é sempre o mesmo ou são modelos diferentes de banco? Porque se muda o modelo, vai mudar a disposição das peças, ou o tamanho, alguma coisa do tipo, ou não? Mais ou menos. A estrutura é a mesma, o que muda é, tipo, é uma peça, ou, tipo, sei lá, é um tubo com uma espessura um pouco mais grossa ou um pouco mais fina, mas a peça vai ser a mesma e o molde vai ser o mesmo. Então a gente tem dois moldes, né, que seria uma parte um pouquinho maior e uma parte menor do banco traseiro, do encosto, e sempre as mesmas. Aí vai variando de uma peça da outra, mas sempre vem pela esteira e aí tem um sinalzinho lá, como se fosse uma lâmpadazinha. Quando a lâmpada acende, é daquela esteira que você vai tirar a peça, né? Quando o outro acende, aí você vai sempre vai ter uma luzinha indicando de qual esteira você vai tirar a peça. Então é bem intuitivo até. É bem intuitivo. Ah, então isso é bom, né? Pra quem não tem japonês. Pra qualquer um, né? Até pra um japonês lá. Mas quem tem não tem nada escrito assim em japonês ou algo do tipo? Não, então, porque é muito dinâmico, tem que ter a dinâmica ali e a velocidade da linha. E não dá pra você ficar parando pra ler. Então, tocou, Tá. você viu a luzinha acesa, é dali que você vai tirar a peça. Tira a peça, coloca lá no molde, aperta o botão Então é corrido. É, É corrido. é bem rápido. Não tem nem como mudar uma paradinha. Tipo, deu vontade de fazer xixi. Não, xixi é só na parte do Só intervalo. na hora do intervalo mesmo. Entendi. Tá. Xixi dá pra segurar. Se for tiver com uma caganeira lá, aí você chama o. Só que tem um aluno. Tem real? Na verdade não é pra isso, mas tem um botão lá, tipo sei lá, uma tomada que você toca um alarme e aí Você já precisou? Não. Eu seguro, né? Quando é pra cagar, eu seguro na hora do intervalo. Aí você chama o líder, né? Aí tem um problema. Se você não souber falar japonês, como você vai falar que vai cagar? Mas dá pra fazer mímica também, né? Tipo, Não voltar pra barriga. Não precisa ir. Quando você tiver vontade, eu segurei até intervalo. Mas dá pra, se for uma emergência, dá pra você chamar o líder lá. E aí ele vem até você e aí você faz o que tem que falar, o amigo que tem que fazer pra ir cagar. Beleza. E é sujo lá? Você considera um lugar sujo? É que você também não tem muito parâmetro de fábrica, né, gente? Pra quem não sabe, o Rafa é a primeira vez que trabalha em fábrica. Então não tem muito um parâmetro, mas você considera um lugar sujo? É relativo, porque é uma fábrica de autopeças e principalmente as peças que a gente trabalha, elas têm que vir com um nível de lubrificação, de óleo, né? Então vai ter um pouquinho de óleo ali, principalmente no onde que eu trabalho. Mas acho que não tenho muito parâmetro de fábrica, mas
pela condição de ser autopeças, acho que não é um lugar sujo, não. Mas mesmo sendo solda, porque, por exemplo, gente, o Rafa chega aqui em casa, o uniforme dele fala, meu Deus, a pessoa tava rolando no asfalto, porque tava, é bem sujo, assim, né, tipo, algumas regiões mais, então, tipo, aqui, a parte né, do punho, a calça também suja um pouco do lado, e aquilo é por conta da solda, certo? Não só por conta do Do óleo solda, também. por conta do contato com as peças, que nem quando meus braços, né, eu uso a camisa de manga comprida e os braços da camisa ficam bastante sujos. Então é o contato que eu tenho com as caixas das peças ou com as coisas lá. Entendi. E aí acaba pegando contato com coisas com óleo e aí suja. É pesado o trabalho? Você considera um trabalho pesado? Não é um trabalho, é cansativo. Então, assim, quem trabalha no Brasil com a parte operacional, seja em obra, seja em fábrica, é um serviço cansativo, mas eu não pego peso, né? Não fico com os braços exaustos, mas é cansativo, principalmente no meu setor que eu tenho que ficar andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, né? Tem a dinâmica lá do setor da solda. Então eu ando muito o dia inteiro. Que eu, tipo, vou abastecer e não abasteço 5 robôs. Então eu vou abasteço um robô, pego a peça, abasteço outro, pego a peça. E aí a linha vai indo. Então eu tenho que ir, é mais ou menos uns 10 metros que eu ando colocando peça e volto. Ando colocando peça e volto. E aí é cansativo, mas não é um serviço pesado, mas cansa. O corpo fica detonado. Nossa. Agora eu quero fazer uma pergunta. Para quem não sabe, o meu digníssimo marido, ele é engenheiro de segurança do trabalho. E ele até tem um canal, vou colocar aqui pra vocês. Vão lá, se inscreva, curta, comenta, por favor. E aí eu quero entrar um pouquinho nessa questão. A questão da segurança do trabalho na fábrica. Como que você sente que é, assim, com o funcionário? Questão de EPI. EPI é equipamento de proteção individual, essa parte. É muito diferente do Brasil, né? O Brasil, pelo menos o pouco que eu entendi ali a dinâmica da fábrica, até por já ter essa experiência no Brasil e estar trabalhando aqui, o Brasil é um pouco mais burocrático, precisa muito de papel, de assinar, mais burocrático com a segurança. Aqui não é tanto burocrático e é mais prático. Então, tipo, toma com o EPI, vai lá e faz. Ou não pode fazer isso e pode fazer isso, né? Tem poucas instruções, assim, da segurança em geral, tipo, se acontecer uma emergência, eu não sei lá o que eu faço. Mas você acha que tem pouco porque você não entende, pelo fato de você não ter Nihongo, ou realmente você acha que não tem? Não, Você vê se eles falam alguma coisa sobre segurança, sobre uma alguma coisa, emergência? uma dinâmica que tem em todo o começo de turno é que faz ginástica laboral. Então, Legal. todo começo de turno tá com uma musiquinha lá, aí é meio que um áudio já gravado, que é um carinha falando lá quais os movimentos você faz. Então, estica o braço para um lado, para o outro, balança, não balança, enfim, é uma ginástica laboral lá, que é um carinha narrando e as pessoas vão fazendo. Tem isso, tem os EPIs que entrega aí uma coisa, pelo menos aqui ali no meu setor, os principais EPIs ali que a gente pega, luva, protetor auricular, máscara, né, o respirador, é tudo à vontade. Então eu vou lá e pego qualquer hora, não precisa anotar. Então não tem miserê. Não tem Ai, miséria. que bom. Mas eu pego à vontade na hora que eu quiser, até porque, dependendo de que etapa que eu tô lá na solda, que posição que eu tô na linha, no caso a luva gasta bastante. Então eu uso mais de, sei lá, 4, 5 luvas no dia. Legal. É isso, gente. Era só um parênteses aqui pra falar um pouquinho sobre segurança do trabalho, porque isso é importante, né? Afinal de contas, né, o nosso corpo é muito importante e a gente tem que trabalhar com segurança. Agora, eu vou te fazer uma pergunta também bem, assim, talvez profunda. Qual está sendo o seu maior desafio em trabalhar na fábrica, em estar no Japão, sei lá? Acho que trabalhar na fábrica, o desafio é de fato o trabalho, né? No Brasil eu não tinha experiência com fábrica, né? E aí era uma peculiaridade ali da minha carreira, mas o maior desafio é vindo um trabalho totalmente administrativo do Brasil, né? Nunca fui para operacional, né? Mais ali quando eu tinha, sei lá, meus 18, 19 anos, mas não era tão braçal as atividades que eu fazia. Aí quando vem pra cá é atividade totalmente braçal. Então, pensa no peãozinho lá, e aí minha experiência toda é basicamente em obra. Pensa no cara lá que tá batendo uma reta todo dia. Eu sou esse cara aqui que tô lá na linha de frente todo dia.
pro corpo, assim, é bem, vamos dizer, sacrificante. Pra quem não tem esse costume, não tem esse hábito. Então é O puxado. corpo sente, né? Pra caramba, eu senti Gente, bastante. o Rafa emagreceu 14 quilos. Em Quanto? 2 meses que tava aqui. Vai fazer 4 meses que a gente tá aqui. Mas quando tinha uns 2 meses, você já tinha emagrecido. Bastante. Bastante. Mas a gente vai pesar agora, né? Então É. não dá pra saber quanto Não tempo. dá, mas você emagreceu muito rápido. Depois que chegou, né? É, isso é verdade. Mas eu bastante rápido. E a questão do Nihongo, você sente que é uma barreira, que é uma dificuldade? Ah, não, zero. Nenhum lugar, assim. Óbvio que. Zero. Barreira. Você tá falando na fábrica. Exato, na fábrica não tem. No dia a dia. Cara, eu não acho que é a pior da condição. Óbvio que você não conseguir falar com as pessoas, se expressar ou socializar com as pessoas é ruim. Você não conseguir fazer isso, né? E olha que, tipo, a gente não teve nenhuma emergência de eu precisar ir no hospital, ou uma emergência que eu tenho que falar com alguém. Então, eu acho que se isso acontecer, pra mim vai ser bem difícil. Mas, na rotina, ir no mercado, comprar alguma coisa, aqui eu faço tudo sozinho, sem precisar falar nenhum gol. Meio que você já decorou mais ou menos, óbvio que nas primeiras idas você fala, mano, o que essa mulher tá falando? Não faço a menor ideia. Que são coisas simples, que é perguntar se você tem um point card na venda. Ou se você quer uma sacolinha ou não. E tipo, você fala, sei lá o que essa mulher tá falando. Mas aí a gente conseguiu se entender, mas hoje você meio que já, putz, ela já sabe que ela vai falar, você já sabe mais a resposta, mas eu não consigo entender o que ela tá falando, mas eu sei o que ela tá falando. Porque em todos os lugares que você vai, eles sempre vão falar a mesma frase, né? Se você tudo tem o cartão de ponto, se você quer sacola. Todo comércio que você vai aqui é meio que isso, né? Tem um cartão de ponto, é mais ou menos assim, é tipo um... Tem as frases já decoradas. E aí que eles depois pergunta se quer sacola ou não. Aí isso pra você comprar alguma coisa. Tá, beleza. Quanto você ganha? Acho melhor a gente deixar essa pergunta pro final, né? Tá bom. Né? Porque aí a gente segura mais um pouquinho vocês aqui. Você se arrepende de ter largado tudo no Brasil? Ainda não. Não sei daqui pra frente, né? Foi saber. Não, mas não me arrependo não. A experiência é muito louca. E olha que a gente tá no interior e tal. Aqui a cidade não tem uma infraestrutura grande, embora a gente, né, mora um pouquinho mais afastado da... Pra quem não sabe, gente, a gente é de Gunma-ken, que é a província, e Sesakishi, que é a cidade. Então a gente não mora ali no centro, mais pro centro da cidade, que acaba tendo mais movimento, a gente mora um pouquinho afastado e tal. Então a gente não tem tanta infraestrutura da cidade, também a gente não tem carro, mas eu não tô arrependido não, mano, tá? Por mim tá de boa ainda, tá? A experiência tá boa, morar num lugar diferente, tá? Óbvio, tem a questão da língua, que também é uma questão de tempo, mas o saldo tá positivo ainda. Legal. Algum conselho pra quem vai vir ou quem quer vir? Cara, estuda Nihongo. Conselho, assim, não tive nenhuma barreira, mas o fato de você saber Nihongo, principalmente quem já tem uma profissão no Brasil, sei lá, independente que fosse uma profissão operador de máquina, soldador, carpinteiro, esses profissionais que vêm pra cá, ou seja, até um profissional que trabalha com a parte mais administrativa, se souber falar, e não tô falando não falar que seja fluente, que tem que estudar não sei quanto tempo, mas sei lá, uns 6 meses aí de estudo intensivo de japonês, acho que já, nossa, você já vem pra cá já conseguindo interagir muito. Já consegui resolver algumas coisas básicas, tipo, não tô né? falando que você vai ser o que falador aqui, mas só o fato de você conseguir se comunicar, pedir alguma coisa no restaurante. conseguir se comunicar com as pessoas e ter uma percepção de entender elas, já muda bastante. Já o cenário muda, a perspectiva muda, porque quem não vem falando em Nihongo, ou quem não tem nenhuma profissão no Brasil, a perspectiva é só trabalhar em fábrica, arrumar um trabalho em fábrica que pague razoavelmente bem e vai seguir na vida. E assim, no caso do Rafa, ele trabalha em fábrica e lá não exigia Nihongo. Mas mesmo em fábrica, tem muitas que pedem, né? Pelo Exato. menos o básico. Pelo menos o básico. Você precisa... Então assim, se você tiver o básico do Nihongo, você já vai estar um pouco à frente, você já vai ter outras novas oportunidades, Tem né? novas oportunidades, até que nem ali na onde que eu tô, e aí é uma percepção minha, né? E aí pode se falar Nihongo ou não. De todos os setores da fábrica, ali na onde que eu tô, é um dos piores setores em termos de esforço físico, né? Como o Cristiano falou aí, já perdi mais de 10 quilos nesse período,
Acho que também não só por conta da fábrica, né? O fato de, no Brasil, andar de carro pra lá e pra cá, aqui a gente tem que andar de bike, né? Tem que andar de bicicleta. Então, aqui a gente acaba tendo um esforço por conta disso também. Mas lá no setor onde eu tô, e aí é uma percepção minha, só entra lá quem é recém-chegado do país de origem. Então, a pessoa acabou de chegar, no caso aqui, pelas empreiteiras e tal, o pessoal manda para aquele setor. Porque é um setor bem puxado, então vai entre todos os setores, deve ser ou mais puxado ou o segundo mais puxado, porque tem um outro setor lá também que é bem desgastante. E aí, sei lá, deve ser meio que um conluio ali da empreiteira com a fábrica, de colocar esse perfil de pessoa que acabou de chegar do país de origem naquele setor. E qual que é a expectativa? Que a pessoa demore um pouco de tempo ali, que seja 5 meses, 6 meses. Pra segurar mesmo Pra a pessoa. segurar a pessoa. Pra vocês entenderem, como é, pelo menos foi o que eu entendi, como é um lugar onde o trabalho é mais pesado, assim... Físico, não pensa no mais pesado puxado. que você vai ficar carregando o peso. Mais puxado, assim, mais... exaustante. Exaustivo. Mais exaustivo. É uma forma de eles segurarem, porque quem já tá aqui há mais tempo, não vai ficar. Já tem mais estabilidade aqui no país. Já tem mais estabilidade, exatamente. Agora, quem acabou de chegar tá buscando essa estabilidade. Então, a pessoa vai pensar 10 mil vezes antes de sair, entendeu? Então, tem essa condição, que nem já entrou pessoas lá que ficou pouco tempo e saiu. Agora vamos para a pergunta que eu acho que todo mundo fica esperando, né? Quanto você ganha? Qual o valor da sua hora? Bom, o valor hora lá é 1.500 ienes, que na média aqui é um valor relativamente bom, né? Praticamente todos os outros trabalhos assim vai ser ali de 1.200 a 1.300. 1.500 é um valor bem, sim, significativo. Bem interessante, né? Até porque também tem uma condição que passou a ser 1.500 bem no mês que a gente chegou aqui. Verdade. Então, se a gente vem um mês anterior, a gente ia pegar um mês da hora 1.300, né? Quando a gente chegou aqui... 1.350, né? 1.350. Quando a gente chegou aqui, teve esse aumento aí pra 1.500. E detalhe, quando é turno de noite, né? Que a parte noturna. Tem adicional noturno de 25%. Tem adicional noturno de 25% em cima disso. Em cima da hora. Então, vai aqui no Brasil, a partir das 10 horas já começa a receber adicional noturno. Só que aí no Brasil eu não lembro se é essa proporção de 25%. Não, também não. Mas aqui é 25% da hora. É isso. Então foi isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora o olerite do Rafa, né, detalhadamente pra vocês, explicar direitinho os valores, hora extra, descontos e bora lá. Então aqui, ó, 22 significa a quantidade de dias que ele trabalhou. Então ele trabalhou 22 dias. Isso convertendo em horas, dão 168 horas e 18 minutos, que equivalem a 252.450 ienes. Já de hora extra, são 41.813 ienes, que é referente a 22 horas e 18 minutos de hora extra. Já de adicional noturno, ele fez 41 horas e 6 minutos, o que é equivalente a 15.413 ienes. Somando 252.450 ienes, mais 41.813, mais 15.413, dão exatamente ali embaixo o valor do salário dele de 309.676 ienes. Agora falando um pouquinho dos descontos, tem ali o seguro saúde. Do lado tem tipo uma pensão que ele paga por eu ser dependente dele. Então, apesar de eu estar trabalhando, eu não trabalho como se fosse CLT, vamos se dizer. Então, ele paga um valor como se fosse uma pensão para mim, que é para minha aposentadoria. Logo em seguida, tem ali o valor de seguro-desemprego, que ele também paga, o imposto de renda e o aluguel. O aluguel, na verdade, a gente paga 40 mil, mas no mês passado eles debitaram 43, então esse mês eles descontaram os 3 mil a mais, então ficou 37, mas o valor real é 40 mil de aluguel. Taxa de luz, taxa de gás, taxa de água tá em branco, porque ela vem de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, alguma coisa assim.
A de luz também, eu acho que não vem todo mês. Seguro acidente e tem um adiantamento de 50 mil aqui, que é referente à colocação do Rafa. Então, como ele veio do Brasil já com o emprego, essa colocação a gente pagou e ela é descontada no salário. Mas já é a última parcela, então mês que vem não tem mais esse desconto. Então é isso. Tem ali o valor total de que o Rafa recebe, menos os descontos e o valor que vem para a conta dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha, se inscreve. Muito obrigada, Rafael, meu marido, por ter vindo aqui, ter disponibilizado esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta. Tem meu Instagram também. Inclusive, vou deixar aqui o videozinho que eu falo como a gente fez para vir pro Japão. Acho que é interessante também para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre nós. É isso. Sim, beleza, pessoal.